programou que a gente tivesse aqui, isso já está determinado. E tinha tal visão do influxos físicos, que é o que ficou, na verdade. É a ideia de que uma coisa tem uma causa física. Que você tem que descobrir qual é a causa física dos elementos, eu acho. E o jovem Kant, embora leibniziano em várias coisas, ele tinha uma simpatia por essa ideia de influxos físicos. Daí a ideia de dizer que ele ia buscar na força de Newton a explicação para a dimensionalidade do espaço. Note o seguinte, Kant maduro muda completamente de opinião. Porque a partir do momento que ele diz que o espaço é a priori, você não pode mais usar uma lei de física para determinar uma propriedade de algo que é a priori. Então, nós hoje estamos convencidos que foi o seu fracasso em provar que a tridimensionalidade da extensão do espaço tem a ver com a lei de Newton, que fez ele mudar de concepção de espaço. Isso a gente ainda não provou, mas provavelmente é o que aconteceu. Ele, em algum momento ele percebe que a tridimensionalidade é contingente. Diz textualmente que Deus podia ter feito a lei de Newton sobre R3. Se ele fizesse sobre R3, e, bom, depois volto a falar isso. Então, o raciocínio dele é que a ordem do mundo decorre da interação entre a matéria. E essa interação, com a visão newtoniana, se dava a partir da força. Então, com a força, ele consegue perceber a relação entre as coisas. Com a relação entre as coisas, ele percebe a ordem do mundo, e a partir da ordem ele constrói o conceito de espaço. Só que, estou dizendo a vocês que esse último passo aqui é que ele não consegue dar. Ele vai ficar... E ele tem que fazer uma outra hipótese, que a matéria atrai matéria com a força de Newton e a matéria interfere na alma também com a mesma força de Newton. Essa é a ideia, para você unificar aquele processo. Bom, por que isso foi importante? Porque esse trabalho foi seminal. Né? E uma outra coisa ainda que precisa ser dita, ele vai vislumbrar muito antes a possibilidade de existir as geometrias não euclidianas em espaços com número de dimensão maior. Ele especula isso já na sua tese de doutorado. E diz que essa questão da dimensionalidade do espaço vai ser um dia objeto de estudo da matemática, o que realmente aconteceu. Mas, além disso, essa ideia dele vai ser retomada mais tarde. Ô, Mércio, a primeira citação do princípio antrópico que eu encontrei é a ideia desse pastor aí. Peixe. Aliás, eu acabei comprando as obras dele. É a primeira pessoa a usar o que a gente pode chamar hoje de um argumento antrópico, analisando como Kant as mudanças da lei da gravitação de Newton sobre a estabilidade do sistema solar. Kant tenta usar essa lei para entender a dimensão do espaço, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que realmente dá para fazer isso do ponto de vista moderno. Ele não pôde fazer porque ele só tinha um conceito de força. Depois que ele introduziu o conceito de campo, e mostra para Newton uma visão equivalente à outra, a gente pode entender que a conjectura dele está correta. E a ideia é, se a lei de Newton é responsável pela órbita dos planetas, e existe vida no planeta Terra, essa vida é, no mínimo, compatível com o que essa lei determina. E, em especial, para que exista vida, esse sistema solar tem que ser estável. Se não for estável, vai destruir o próprio sistema e a vida está lá. Então, ele vai analisar para que tipos de lei você teria um sistema planetário estável. E isso seria realmente para a lei do inverso do quadrado da distância.
Existe um teorema matemático, o teorema de Bertrand, que mostra que uma órbita para ser fechada, ou a força é 1 sobre R2, ou é a força elástica K menos KR. São as duas forças que permitiriam uma órbita fechada, que está intuitivamente ligada à questão da estabilidade do movimento planetário. Aqui, deixa eu ver. Bom, agora eu vou falar uma coisa que eu deixei aberto no início. Tem. Deixa eu ver se funciona. Ótimo. O Ehrenfest, que é um físico famoso, ele vai pegar a ideia de Planck e vai fazer um trabalho sobre a dimensão do espaço com base nela. Ele vai dizer o seguinte: esse movimento planetário é descrito pela equação de Poisson, onde isso aqui é o chamado de campo gravitacional. Você pode relacionar isso à força gravitacional dessa maneira. Então, digamos que isso é simplesmente uma outra forma de eu escrever a equação de Newton para o movimento do planeta. Então, o que é que ele faz? Preste atenção, isso aqui não é tão simples, tem muito físico que não quer ver, mas no fundo é simples. O que Ehrenfest vai fazer? Isso aqui é um operador matemático, que nada mais é do que as derivadas segundas. No espaço tridimensional. O que ele vai fazer? Ele vai, do ponto de vista matemático, ele vai dizer que o espaço tem N dimensões. E aí, ele vai fazer essa generalização. Aí ele calcula essa solução matemática e vai encontrar que isso é 1 sobre R a N menos 2, onde N é o número de dimensão do espaço. Então, para N igual a 3, dá o potencial gravitacional 1 sobre R, que corresponde à força 1 sobre R2, que é a força de Newton. Até aí, nada demais. O erro dele foi a conclusão. E esse a gente fez um trabalho em 87 mostrando. Qual foi a conclusão dele? Ele fez assim, uma vez que ele calculou isso, ele vai discutir qual é a estabilidade dessa solução matemática. E vai mostrar que isso só é estável para N igual a 3. De novo até aí, nenhum problema. A conclusão está aí. Então, eu provei que o espaço tem 3 dimensões. Caruso e Moreira disseram, não provou nada. Por que não provou? Porque essa equação aqui, quando ela foi escrita por Poisson, ela foi escrita em 3 dimensões. Que tudo dê certo em 3 dimensões é óbvio. Né? Então, esse é o principal problema que eu mencionei no início. Qualquer que seja a teoria física que você vai partir dela para discutir o problema da dimensionalidade, aquele Tanguernini da década de 60, ele vai pegar a equação de Schrödinger com átomo de hidrogênio, vai fazer a mesma coisa. Vai dizer que esse operador é em N dimensões, vai resolver o sistema e vai discutir a estabilidade do átomo de hidrogênio. A gente fez isso recentemente de outra forma, eu vou mostrar no final. Por que ele não pode concluir que o espaço tem 3 dimensões?
como você pode imaginar, você imagina que o universo tenha 7 dimensões. Tá? Quem é que te diz que em 7 dimensões a equação que descreve o movimento do planeta tem essa cara, com esse expoente? Esse expoente aqui, ele pode mudar com a dimensão, ele pode ser uma função de n. Então, para você poder chegar à conclusão dele, isso talvez a gente consiga fazer esse ano. Eu achei o velho trabalho do Bolini e Jambiage, que deu uma luz, eu acho que a gente vai conseguir fazer. Você tem que dizer o seguinte: o átomo de hidrogênio ou o movimento do planeta é descrito por essa equação aqui. Agora, se eu mostrar que a única situação estável corresponde a n igual a 2 e n igual a 3, aí sim eu avancei. Porque eu liberei isso aqui. O valor 2 é o que funciona em 3 dimensões. O Poisson não está preocupado com esse problema. Então essa é, como eu disse no início, a maior dificuldade até hoje de você discutir. Porque você sempre parte do princípio, você pega uma equação que já existe, postula que ela exista em N dimensões. Mas esse postulado é mandrake, porque você muda apenas o número de dimensões. Em outra dimensão, a lei pode ser outra. Por que é 2? E você não pode ir a outra dimensão para fazer experiência. Então, qual é a justificativa? Eu vou me basear no princípio eutrópico. Pois é, se em 3 dimensões a lei que garante a estabilidade do planeta é essa, eu vou dizer que em N dimensões a potência daquele operador também é 2. Mas isso é altamente questionável. É quase um problema sem solução. A solução vai ser essa que a gente agora acha que sabe como fazer. Eu vou calcular. Eu posso calcular, por exemplo, a energia do átomo de hidrogênio em N dimensões, liberando aqueles 2. E eu sei que a energia de ligação do átomo de hidrogênio é negativa. Então, eu posso me perguntar para que pares daqueles 2 números inteiros eu obtenho energia negativa. Se eu só obtiver energia negativa para n igual a 2 e n igual a 3, aí eu aprendi alguma coisa nova. Senão, no fundo, é um teste de consistência, né? que vai dar estável para n igual a 3, é óbvio. A equação foi feita para isso. Então, essa é a crítica epistemológica que a gente publicou em 87. Você não pode concluir, a partir dessas ideias de Ehrenfest e Tangerlin, que o espaço é tridimensional. Você pode concluir o seguinte: não existe espaços de dimensões diferentes para os quais o movimento estável é descrito por essa equação. É o máximo que você pode concluir. Aqui tem um outro argumento muito interessante da década de 1955. Esse inglês Whittle, ele diz o seguinte: é mais um argumento a favor da tridimensionalidade do espaço ligado a ele. É o seguinte: a existência de seres vivos complexos requer que o espaço tenha pelo menos 3 dimensões. Essa frase é o ovo de Colombo. Ele se baseou no teorema do nó dos matemáticos. Você sabe? Você só pode dar nó num espaço de dimensão ímpar, tirando o 1. Quem é de humanos não acredita que você bota o barbante em cima da mesa. Se você não tirar o barbante da mesa, você não vai dar um nó nunca. Porque a mesa tem 2 dimensões. Você precisa da terceira dimensão, você precisa levantar o fio para dar um nó. Aí, em 4 dimensões, então eu dou um nó em 3. Não dá. Você dá nó em dimensão 3, 5, 7, só nas ímpares. Então, o que quer dizer? Um ser humano complexo requer um cérebro, requer uma rede
neural. Né? E essa rede, ela não pode ser o plano, porque as sinapses vão se interferir. Tem que ser uma espécie de rede de viadutos e estradas. Então, para você ter um cérebro, você precisa ter pelo menos 3 dimensões. Muito bem sacado. Assim. É um argumento puramente topológico. Né? Eu mencionei no início. A topologia do espaço vincula, esse é um exemplo típico, ela vincula o tipo de ser vivo. Quer dizer, se o mundo fosse bidimensional, talvez você só pudesse ter os bichinhos mais elementares da cadeia. Uau. Agora, ele não pode... Peraí, mas diga uma coisa, é possível ter só duas dimensões, algum espaço, sem ter nenhuma espessura, uma coisa não ter nenhuma espessura? Não, Porque se tem uma espessura, tem uma terceira dimensão, né? Esse é a gente tem feito uns trabalhos agora chamar física em 2 dimensões. O problema é exatamente esse. Do ponto de vista experimental, eles estão conseguindo fazer um filme que é praticamente a camada de um átomo só. Mas mesmo a camada de um átomo tem uma dimensão de 10 a menos 8 centímetros. Entendeu? E essas questões são muito complicadas pelo seguinte. Deixa eu ver se eu consigo explicar da forma assim. A física em 2 dimensões não é o caso limite da física em 3 dimensões quando você zera uma dimensão. É outra física. A física terceira é outra coisa. Você tem uma teoria de uma partícula com massa. A teoria da partícula sem massa não é a teoria da partícula com massa fazendo uma massa igual a zero. É outra teoria. Então, isso é um complicador. Né? E a gente encontra exatamente esse problema. Do ponto de vista teórico, você resolve em 2 dimensões. Mas quando você vai comparar com a experiência, é correto você comparar o seu resultado com a experiência? Ou você tem que considerar que, mesmo que minimamente, exista uma terceira dimensão? Como os físicos são muito pragmáticos, eles comparam a experiência com o resultado de 2 dimensões. Entendeu? Mas eu particularmente acho que não é correto. Por menor que seja a espessura, quando você está indo, por exemplo, por que você, momento do planeta, por que você pode estudar o momento do planeta num plano? Porque o momento angular é um vetor perpendicular ao plano. E o momento angular se conserva. Um vetor, para se conservar, ele não pode mudar nem de tamanho, nem de direção, nem de sentido. Então ele fixa o plano. Você não precisa descrever os planetas fazendo isso. Você pega um disco, os planetas estão ali. Isso porque você está em 3 dimensões. Se você está em 2 dimensões, o momento angular deixa de ser um vetor. Não tem a terceira dimensão. Aí já é outra coisa. Não, você já não sabe mais como é que vai. Então, essa é uma outra dificuldade de andar para baixo. Tem gente que faz física em 1 dimensão só. Uma e mais o tempo. Mas o que é importante saber, o leigo saber, é que uma não é o limite da outra zerando uma dimensão. É uma outra física. Eletromagnetismo em 3 dimensões é um, o eletromagnetismo em 2 dimensões é outra teoria. Aí você tem que comparar com a experiência. Eu acho que é tudo 2 dimensões imerso em 3. Que aí você pode ter, por exemplo, esse vetor, pode ser pequeno, não. O fato de não ter muda radicalmente. Agora, esse argumento, vocês viram, ele só dá um limite inferior. Ele diz que tem que ser pelo menos 3, mas poderia ser 5. Mas não poderia ser nem 2, nem 4, por exemplo. Esse é o livro chamado Princípio... Até hoje eu acho o melhor livro sobre o princípio antrópico é um desses caras, Vero e Tipper. O título é exatamente Princípio Antrópico. Eles fazem uma revista, embora seja um pouco já desatualizado. Tem sido sustentado que se supomos que a estrutura das leis físicas seja independente da dimensão dos átomos estáveis, a química e a vida só podem existir em dimensões
n menor ou igual a 4. Portanto, eles concluem, também inspirado na ideia de Whittle, que a dimensionalidade do universo é uma existência é uma razão para a existência da química e, portanto, muito provavelmente dos químicos também. Aqui está a referência do artigo que foi uma tese de mestrado que eu orientei. Vou voltar aí sobre essa questão do átomo em outras dimensões. Bom, voltando para a questão teórica da dimensão do espaço, e lembrando daquele quadro visto da Nefertiti, você pode argumentar, isso para mim não é um problema, porque eu sei que eu vejo em 3 dimensões, né? Isso é o que o leigo diria, eu percebo a dimensionalidade. Tem uma sutileza, na verdade, que outro dia parece que não é bem verdade, isso também depende da luz. Né? Você acha que percebe 3 dimensões, mas eu reparei assim, imagina aquela fotografia clássica, que você tem um arco, aberto por um arco, muita claridade, você bota uma pessoa e fotografa contra a luz. Você não vai ver em 3 dimensões, você vai ver em 2. Né? Você vai ver um objeto preto chapado para trás. Não é só a locomoção como a Nefertiti, mas depende da quantidade de luz e como que ela está distribuída. Nessa luz de trás, você vai ver uma silhueta bidimensional só. Mas você pode usar a teoria da visão para entender as dimensões. Bom, a visão é um fenômeno eletromagnético. Um fóton bate em você, vem para o meu olho, meu cérebro reconstitui a sua imagem. E a teoria do eletromagnetismo é a teoria de Maxwell. Bom, os físicos sonham com uma coisa chamada invariância de escala. Os físicos sempre se perguntam assim, imagina que você acorde amanhã e todos os comprimentos tenham sido multiplicados por um fator 2. Tudo. A pergunta é, você vai perceber alguma mudança ou não? Não vai. Se todos os comprimentos forem multiplicados por 2 ou divididos por 2, não muda nada. Isso se chama invariância de escala. Você tem como provar, teoricamente, que o eletromagnetismo de Maxwell só é invariante de escala no espaço de 3 dimensões espaciais e uma temporal. Isso foi mostrado por aquele matemático russo, alemão Hermann Weyl. Então, algumas pessoas se satisfazem só com esse resultado, eu não preciso mais discutir. Se o eletromagnetismo e a visão dizem que o espaço tem que ser, o espaço-tempo tem que ser quadridimensional, eu já estou satisfeito. Bom, o que a gente fez naquele artigo sobre a vida que você tem no início foi nos inspirarmos nesse argumento do Ehrenfest e nos perguntarmos se a gente pode ir andando para trás, não só no tempo, como na escala da coisa. Porque quando você tenta entender a dimensão do espaço, analisando a estabilidade do sistema solar, o vínculo que você vai obter sobre essa dimensão é a da escala do sistema solar. E o universo é muito maior do que o sistema solar. Então, o Jean Biagi, que era um físico que já faleceu, argentino, que estava no CPE, ele particularmente achava que você podia ter regiões do espaço cósmico onde houvesse uma flutuação da dimensão do espaço, ou seja, que a dimensionalidade do espaço não fosse absolutamente constante. Aí tem 2 cenários. Se você está no cenário da cosmologia clássica, é impossível você alterar a dimensão do espaço. Ela é um invariante topológico. Agora, existem teorias modernas da gravitação que incluem possíveis flutuações quânticas na gravitação, locais. Essas flutuações quânticas poderiam ser responsáveis por uma pequena mudança da dimensão do espaço. Então, o que a gente vai se perguntando é isso. Você pode... Quanto que a gente pode ir para trás, tá, para entender
em que escala, até que escala eu posso dizer com uma certa certeza que a dimensão é 3. Aí você tem alguns ingredientes. Saber quais são os ingredientes químicos importantes. Tem esse experimento de Urey Miller, que eu acho fantástico, da década de 50, não sei se todo mundo conhece. Esses caras pegaram, há estudos que te dizem qual seria a constituição de gases da atmosfera terrestre primordial, anterior à vida. É bastante diferente da atual. Tem muito metano, tem umas coisas. Umas não tem hoje, na atual, e outras têm uma proporção muito diferente. Aí eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram esses gases, nessa proporção, e colocaram numa bolha de vidro. E dispararam centelhas eletromagnéticas, simulando raios. Bom, esse experimento é fantástico. Eles conseguiram reproduzir, no primeiro momento, 4 ou 5 aminoácidos essenciais à vida de um acaso. Bota dentro dos gases. Então, a simulação não é uma demonstração, mas é uma indicação de que seria possível, naquela composição, numa atmosfera com muitos e muitos raios, você criar os primeiros aminoácidos. Um outro problema fundamental de querer discutir a questão da vida tem a ver com o reducionismo filosófico. Você hoje, a visão que prevalece é a visão atomista da matéria. Né? Então, eu sou capaz de imaginar quantos átomos tem no nosso corpo, quantos átomos de hidrogênio, quantos átomos de carbono, se eu der para cada um de vocês exatamente o mesmo número de átomos que cada um tem, com todas as variedades, ninguém vai conseguir fazer o seu plano. Vocês chegam à teoria elementar, mas você não consegue fazer a volta. Todo conhecimento científico hoje é absolutamente estratificado. O físico atômico não conversa com o físico de partículas, que mal conversa com o físico nuclear. Está ali. Você bota uma escala de energia, às vezes a energia é 100 vezes maior, o cara já não entende a linguagem do outro. Quanto mais entender. O outro problema fundamental é que todas as teorias, aquelas interações fundamentais da natureza que eu mencionei, todas são invariantes por reversão temporal. Tanto faz eu ir para o futuro ou ir para o passado. Né? E os sistemas vivos obedecem à flecha do tempo. Só faz um sentido, você não fica mais jovem. Né? Então, entender a vida do ponto de vista da física, você vai esbarrar nessas enormes dificuldades. Não é só saber o tipo de espaço, o tipo de átomo, como que, aparentemente, quando você tem sistemas coletivos, você introduz, de alguma forma, misteriosa, essa flecha do tempo, esse sentido único de fluido. Então, embora as teorias elementares, tanto faz você botar. Até na equação de Newton, você substitui T por menos T, como a derivada é ao quadrado, não muda nada. Mas, no nosso mundo, as coisas fluem com sentido. Então, do ponto de vista da relação que está no título com as interações fundamentais, esse é o problema seríssimo. Aí você pode focar, por exemplo, no metano, que é o mais simples, né? E nesse fato, que é uma experiência de hoje, em que você imagina que possa ser verdade sempre, como com qualquer outra experiência. Nenhuma experiência você admite que ela é datada